tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de áreas de figuras planas. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, área dos polígonos. Sabemos que polígonos são figuras planas, que possuem duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Tá certo? Então, a área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. Então, as fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos. Então, na semana passada, vimos que para cada figura plana existe uma fórmula diferente para encontrar a sua área. Então, temos aqui primeiramente o retângulo. Sabemos que o retângulo ele é um quadrilátero constituído, tá certo, por quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então, para encontrar a área de um retângulo, basta efetuar a multiplicação da base vezes a altura, onde aqui a base está sendo representada por A e a altura por B. Então, aqui, para encontrar essa área, tá certo, será A vezes B, ou seja, base vezes altura, ok? Quadrado. Sabemos que o quadrado também é um quadrilátero que possui quatro lados com a mesma medida e quatro ângulos também com a mesma medida, quatro ângulos retos, tá certo? Onde para encontrar a área de um quadrado será o quê? Lado vezes lado, ou L ao quadrado, que é a mesma coisa, tá certo? Então, aqui, ó, se eu dissesse, por exemplo, que o lado fosse igual a 4 centímetros, então a sua área seria 4 vezes 4, 16. Seria igual a 16, tá certo? Ou simplesmente 4 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 4 vezes 4, que será igual a 16. Então, para encontrar a área de um quadrado, basta efetuar a multiplicação de lado vezes lado, ou L ao quadrado, tá certo? Com relação ao paralelogramo, sabemos que o paralelogramo também é um quadrilátero, onde irá possuir dois pares de lados opostos paralelos e congruentes. Então, para encontrar a área de um paralelogramo, será base vezes altura. A base que está sendo representada pela letra A e a altura que está sendo representada pela letra H. Então, para encontrar a sua área, aqui o A de área, será o quê? Base, que foi A, vezes altura, H. Certo? Para encontrar a área de um triângulo qualquer. Então, sabemos que quando se tem um paralelogramo, tá certo? Se eu traçar aqui, ó, a sua diagonal, eu estarei dividindo em dois triângulos, tá certo? Eu estarei dividindo esse paralelogramo em dois triângulos. Então, se para encontrar a área de um paralelogramo é base vezes altura, então se eu estou dividindo esse paralelogramo em dois triângulos, então para encontrar a área de cada triângulo será base vezes altura dividido por 2. Então vejam que aqui a base está sendo representada pela letra A e a altura pela letra H. Então para encontrar a área de um triângulo qualquer será base vezes altura e o resultado dividido por 2, certo? Então aqui agora eu coloquei alguns exemplos, tá certo? Para poder relembrar o que foi trabalhado lá na semana passada. Então, calculando a área de figuras planas. Então, a área de um quadrado. Sabemos que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, Helena tem uma chácara com 80 metros de cada lado. Qual é a área da chácara dela? Aí mostrou aqui a chácara, onde podemos perceber que a chácara de Helena tem o formato quadrado. Então, para encontrar sua área, será o quê? Lado vezes lado. Então, aí, como lado é igual a 80 metros, então será 80 metros vezes 80 metros. Então, 80 vezes 80, 6.400, tá certo? 6.400 metros quadrados, porque quando estamos trabalhando com área, a unidade de medida fica elevado ao quadrado, certo? Agora, a área do retângulo. Sabemos que o retângulo, ele é o quê? Ele é um quadrilátero constituído por quatro ângulos retos, onde os lados opostos serão paralelos e congruentes, tá certo? Lembrando que a palavra congruentes quer dizer com a mesma medida. Então, temos o seguinte exemplo. Lorena tem um terreno de formato retangular, como podemos perceber aqui, e quer calcular sua área. Veja o terreno abaixo. Então, vejam que aqui a base é igual a 50 metros e a altura
é igual a 30 metros, tá certo? Podemos chamar a base, nesse caso, já que é um terreno, podemos chamar a base de comprimento e a altura de largura. É a mesma coisa. Então, para encontrar sua área, será o quê? Comprimento vezes largura, ou seja, 50 vezes 30. 50 metros vezes 30 metros, onde 50 vezes 30 é igual a 1.500 metros quadrados, certo? Agora, a área do triângulo. Sabemos que um triângulo é um polígono constituído por 3 lados, tá certo? Então, para encontrar a área de um triângulo qualquer, vamos fazer o quê? Base vezes altura e o resultado dividido por 2. Então, temos aqui o seguinte exemplo. Lorena encontrou uma placa triangular com as medidas representadas abaixo. Qual a área dessa placa? Então, aqui, vejam que a base é igual a 50 centímetros e a altura é igual a 30 centímetros. Então, para encontrar sua área, será 50 centímetros vezes 30 centímetros e o resultado dividido por 2. Ou seja, 50 vezes 30, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750 centímetros quadrados, certo? Então, para encontrar a área de figuras planas, basta você identificar qual é a figura plana e saber qual é a fórmula que será aplicada àquela figura plana, tá certo? Então, aqui nós temos agora o seguinte exemplo. Em um retângulo de perímetro, sabemos que perímetro é a soma de todos os lados, tá certo? Da figura. Então, em um retângulo de perímetro 42 centímetros, a medida de uma base é o dobro da medida da altura. Então, vejam, se eu não sei quem é a altura, eu representei a altura por x, e a sua base vai ser o dobro da altura, ou seja, o dobro de x, 2x. Então, calcule a área desse retângulo. Então, nesse caso, o que foi feito aqui? Sabemos que perímetro é a soma de todos os lados, não é verdade? Se o perímetro for igual a 42 centímetros e sabemos que, nesse caso, a altura é igual a x e a base é igual a 2x, e sabemos que os lados opostos eles são iguais, então vamos somar aí todos os lados dessa figura, considerando essas medidas algébricas, tá certo? Então, aqui, ó, se essa altura é x, essa outra altura aqui, oposta, também será x. Se essa base aqui é 2x, a base oposta a ela também será 2x. Então, somando aqui, ó, x mais 2x, 3x. Sabemos que aqui tem um coeficiente 1 oculto. 3x mais x, 4x, não é verdade? Porque aqui também tem um x. 4x mais 2x, que será aqui, será igual a 6x. Então, aqui, ó, a soma de todos os lados deu 6x, no qual ele diz que o perímetro é igual a 42 centímetros. Ou seja, 6x será igual a 42. Tenho aqui uma equação do primeiro grau na incógnita x, onde vocês iriam isolar o x e o 6 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 42, certo? Então, 42 dividido por 6 é igual a 7 centímetros. Então, x é igual a 7 centímetros. Então, vejam que para encontrar a área desse retângulo, eu teria que saber quem é a medida x, tá certo? Então, se eu já sei que a medida x é igual a 7 centímetros, eu sei que a altura será 7 centímetros. E a base será 2 vezes x. Se x é 7 centímetros, 2 vezes 7, 14. Então, aqui no caso, eu tenho que a altura será 7, tá certo? E a base será 14, porque 2 vezes 7 é 14. Então, aqui, ó, base vezes altura, ou seja, 14 vezes 7 é igual a 98 centímetros quadrados, certo? E aqui nós temos também, calculando a área, vejam que aqui é o quê? É um paralelogramo, tá certo? Um paralelogramo, ele é constituído por 4 lados, ele é um quadrilátero, onde os lados opostos, eles são paralelos e congruentes. Então, para encontrar a área de um paralelogramo, será o quê? Base vezes altura, ou seja, quem é a base? 4, quem é a altura? 3. 4 vezes 3, 12. Então, a área desse paralelogramo é igual a 12 centímetros quadrados. Vejam que esse 6 aqui, tá certo? Ele nem interfere para encontrar sua área, a não ser que eu fosse encontrar o perímetro. Aí eu iria saber que o lado oposto a ele terá a mesma medida, então esse lado aqui também seria 6, tá certo? Se aqui é 4, essa base, a oposta a ela também seria 4, então com esses valores daria para encontrar o seu perímetro. Vocês fariam 6 mais 4, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 4, 20. Então, o perímetro seria igual a
20. Mas para encontrar a área, bastava ter apenas as medidas da base e da altura, porque para encontrar a área de um paralelogramo, seria apenas base vezes altura, ou seja, 4 vezes 3, que é igual a 12 centímetros, ok? E agora nós temos aqui, tá certo, o seguinte exemplo. As bases de um trapézio isósceles medem 4 centímetros e 10 centímetros. Calcule a área desse trapézio, sabendo que a medida dos seus outros dois lados é igual a 5 centímetros. Então, a primeira coisa que nós iremos observar é o seguinte. Trapézio. O que é um trapézio? Trapézio, ele é um quadrilátero constituído apenas por um par de lados opostos paralelos. Ou seja, esses dois lados aqui, que são opostos, eles são paralelos. Esses outros dois lados aqui, tá certo? Opostos, eles não são paralelos. Eles não têm a mesma posição. E quando falamos de trapézio isósceles, é porque os lados não paralelos, eles irão possuir a mesma medida, tá certo? E, nesse caso aqui, esses lados que são paralelos, nós dizemos que eles são chamados de bases, tá certo? Será a base menor e a base maior, tá certo? Então, os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases, tá certo? Base menor e base maior. Onde para encontrar a área de um trapézio, que eu falei lá na semana passada, será o quê? A soma das duas bases, a base maior, que é representada pelo B maiúsculo, mais a base menor, representada pelo B minúsculo. O resultado multiplica pela altura, nesse caso aqui, ó, a altura é igual a 4 centímetros, e depois divide por 2. Então, vamos agora substituir. Então, quem é a base maior? Vejam que a base maior é igual a 10, que é a soma desses valores aqui, ó. 13 mais 4, 7, 7 mais 3, 10. Então, a base maior é igual a 10. Mais a base menor, que é igual a 4. Fechou parênteses, vezes a altura, que é igual a 4. Dividido por 2. Então, primeiramente, vocês teriam que resolver aí o que está dentro do parênteses. Ou seja, 10 mais 4, 14. Então, vocês fariam 14 vezes 4 e o resultado dividido por 2. Tá certo? Que daria, no caso, a área do trapézio seria igual a 28 centímetros quadrados. Ok? Temos agora aqui um outro exemplo que diz assim. Calcule a área de um losango de perímetro 52 decímetros, sabendo que uma de suas diagonais mede 10 decímetros e a outra diagonal mede 24 decímetros, tá certo? Então, aqui, o que seria um losango? Losango é um quadrilátero, tá certo? Constituído por 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida. Aí a questão diz que o perímetro é igual a 52 decímetros. Então, se todos os lados possuem a mesma medida, então, para saber a medida de cada lado, bastava vocês fazerem 52 dividido por 4, já que o losango possui 4 lados. 52 dividido por 4 é igual a 13. Logo, a medida de cada lado será igual a 13. Mas para encontrar a área de um losango, basta multiplicar as duas diagonais. Eu tenho aqui duas diagonais, tá certo? Lembrando que diagonal é o segmento que vai de um vértice ao outro, oposto, tá certo? Então, eu terei duas diagonais, que será o quê? Uma diagonal maior, que é representado por D maiúsculo, e uma diagonal menor, que é representado por D minúsculo. Então, para encontrar a área desse losango, será diagonal maior vezes diagonal menor, e o resultado dividido por 2. Onde na questão diz que a diagonal maior é igual a 24 decímetros, tá certo? E a diagonal menor é igual a 10 decímetros. Então, aqui, 24 vezes 10 seria igual a 240. 240 dividido por 2, esse 2 é da fórmula. 240 dividido por 2 é igual a 120. Logo, a área desse losango será igual a 120 decímetros quadrados. Vejam que sempre as unidades de medidas estão elevadas ao quadrado, tá certo? Então, vejam que com relação ao 13 decímetros, não foi necessário para encontrar a sua área, tá certo? Eu coloquei aqui só para vocês saberem que cada lado aqui seria igual a 13 decímetros, já que o perímetro é igual a 52 decímetros. E como o losango tem todos os lados com a mesma medida, logo para saber a medida de cada lado, seria 52 dividido por 4, que seria igual a 13, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? Até as 5h30.
Então, agora vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, e irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 33 e 36, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será losango. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês, logo em seguida realizem as atividades, tá certo? E depois assistam o vídeo de correção, verifiquem lá o que vocês acertaram. Não esqueçam que questões que necessitam de cálculos deverão ser feitas no caderno de vocês de matemática, colocando a data de hoje, o número da questão, tá certo? O número da página, tudo direitinho. Tirem fotos tanto das atividades feitas no livro, quanto as que vocês colocaram no caderno e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, que é muito importante, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!